Esses sistemas de controle da humanidade, esses sistemas que visavam preservar a vida, custe o que custar, por medo do desconhecido, por medo do além, encontram-se, hoje, consideravelmente reduzidos, o que explica seus momentos em que vocês não estão mais aí, esses momentos em que, por vezes, alguns de vocês encontram-se na própria verdadeira identidade, para além de toda pessoa. Cristo vem, Ele quer todo lugar para restituí-los a si mesmos. O canto da terra, o canto do céu, o canto de sua alma, em seus ouvidos e seu espírito, nossas palavras que se derramam em você sob diferentes formas são, igualmente, cada uma, sinais desse despertar coletivo. Então, é claro, as aparências da terra mostram-lhes mais adiante, eu diria, as resistências daqueles que creem bater-se para a liberdade, creem bater-se para a emancipação, mas não existe qualquer liberdade e qualquer emancipação exterior. Isso é apenas um erro, porque ela não dura, jamais, e continua questionada. A única coisa que não pode ser questionada é essa dança do amor que vocês são. Então, tornem-se a dança, esqueçam-se de todas as imagens, esqueçam-se de todas as relações, não para tornarem-se egoístas, mas, bem mais, para reencontrarem o que é amplo e o que engloba todos os outros, cada outro, toda a Terra, todos os planetas, toda a criação, para fazer um com a criação e aquele que aqui existe. Assim, tornando-se um, vocês não negligenciam ninguém, vocês incorporam, se eu posso dizer, a totalidade da vida, porque cada parcela de vida contém a totalidade da vida. Reconhecer uma das parcelas é fazer sua totalidade, porque não há diferença entre a parcela e a inteireza. Então, esse silêncio vem a vocês, a partir do instante em que as manifestações que lhes são habituais e usuais, do que é chamada a vibração da energia luz em vocês, leva-os, tanto esse corpo como sua consciência, a estar no lugar o mais perfeito, que é todos os lugares. Mas há um deles que é uma zona de conforto para vocês, e essa zona de conforto aparece a partir do instante em que o silêncio, qualquer que seja, aparece-lhes. E, mesmo o silêncio de nossas presenças, mesmo se vocês tenham, e nós a pedimos, a capacidade de manifestar-nos junto a vocês e mesmo que alguns de vocês manifestem-se junto a nós, onde estamos instalados, o mais importante não é mais isso, o mais importante é, agora, fazer tudo com o todo. É fazer um com um, é fazer um e tornar-se o que vocês são, o amor e a luz, privados de toda resistência, privados de toda amputação, privados de toda restrição. É assim que vocês tocam e vivem, de maneira cada vez mais constante, se vocês estão, realmente, atentos, à morada de paz suprema. É aí que vocês estão, verdadeiramente, vivos, é aí que vocês são, plenamente, vocês mesmos. Aí, onde está o silêncio, aí, onde é seu lugar. Aí, onde está Cristo, aí é seu lugar. Olhem o que se desenrola, se isso ostenta, mas vejam isso como um espetáculo que toca ao seu fim. O espetáculo que se revelará não tem nem início nem começo, nem fim nem conclusão. Ele é sua eternidade, para além de todo o tempo, de todo o espaço e de toda a dimensão. Vocês não poderão ali por palavras, mesmo se alguns de vocês, por nossas vozes ou por sua voz própria, tiverem vontade de clamar e de declamá-lo, de pô-lo por escrito, pô-lo em música, em palavras ou em pintura, pouco importa, é apenas a manifestação da dança da vida, que vocês exprimem nesse mundo e nessa dimensão que se conclui. Estejam lúcidos e estejam cada vez mais presentes na superfície desse solo que alguns de vocês levam a outra dimensão. Os sinais do céu e da terra, além dos sons, participam da revelação da dança da vida e do amor. O que lhes resta a cumprir não é mais a cumprir, mas, simplesmente, eu repito, a aquecer. Aquecer a vida, aquecer a onda de vida, aquecer a luz vibral, as radiações do ultravioleta que vão intensificar-se em breve, as irradiações cósmicas que os tocam e atravessam-nos em todas as partes, porque é sua natureza, porque é sua essência. E aí está a única verdade, e essa verdade faz-se e reencontra-se, de algum modo, no silêncio e na quiescência a tudo o que lhes propõe a vida, a tudo o que lhes propõe esse efêmero, nesses tempos especiais. Eu não tenho outro conselho a dar-lhes, se vocês aceitam apenas responder a esse apelo de sua natureza, a esse apelo de sua eternidade.
qualquer que seja o momento em que isso se produza, qualquer que seja o instante que a onda de vida ou a luz vibral decida fazê-los viver, acolham esse silêncio, porque vocês dali extrairão, eu repito, todas as forças que fazem o que chamariam de suas necessidades fisiológicas nesse mundo, tanto as mais elementares como as mais complexas, porque a luz é a resposta. O amor é a única resposta para todas as questões, para todas as interrogações, e esse amor não é o amor tal como vocês o têm manifestado, ou tal como vocês o têm vivido, quando de alguns estados, de algumas experiências. Poder-se-ia dizer que é a mesma coisa, mas muito mais ampla, muito mais intensa, muito mais assumida. A luz toma-os para restituir-lhes a liberdade da luz e a liberdade do amor, que não se importa com separações entre os corpos, entre os espíritos, entre as emoções, em todos os sistemas construídos pelo humano, desde a noite dos tempos para o que lhes é acessível. Tudo isso era apenas uma máscara, tudo isso era apenas um jogo, cujo único objetivo é o de fazê-los descobrir o verdadeiro passo da dança, aquele do silêncio e do amor. O conjunto de estrelas convidou-os, por diversas vias, a encontrar esse silêncio. Elas os convidaram a recolher-se e a acolher. É um movimento cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, que leva a isso, para o que não pode existir outra técnica que não aquela da renúncia. Mas essa renúncia não é um ato de sacrifício, mas é o sacrifício do que é ilusório. É vivendo esses estados, durante este período específico que se abre a partir de hoje, que vai levá-los a conscientizar-se, cada vez mais, de tudo isso, a vivê-lo, como eu dizia, com uma intensidade cada vez mais assumida e, também, cada vez mais evidente. Retenham, simplesmente, isso. O que vocês são, na eternidade, é a própria essência do amor, para além de qualquer manifestação. Então, deixem-no tomá-los, porque ele os restituirá, definitivamente, a si mesmos. É assim, doravante, que vocês acompanham. Muitos de vocês encontrarão os meios de exprimi-lo, seja através de nós, seja através dessa própria dança que os percorre. Nos momentos em que vocês estão ativos nesse mundo, testemunhem. Testemunhem e manifestem esse silêncio da dança, esse silêncio da vida eterna, de qualquer maneira que seja, porque vocês colocam as fundações e constroem o teto ao mesmo tempo, porque tudo se constrói ao mesmo tempo. Sua casa de eternidade está concluída, mesmo se vocês não tenham, ainda, a plena consciência disso. Estejam certos e confiantes de que, durante este período privilegiado até o dia de silêncio que ocorrerá dia 18, é-lhes pedido prestar atenção a esse silêncio que se manifesta, porque é, justamente, quando há esse silêncio, que tudo o que era definido como exterior, que entra no âmbito de sua vida, desaparece, que cessa toda a veleidade de resistência e que se manifesta, com cada vez mais intensidade e mais provas, sua essência, o amor que vocês são. Não pode existir alternativa. A resistência não pode ser o amor. Tudo isso lhes foi explicado de diferentes modos, vocês o viveram ao seu modo. Tudo isso instaura-se. Eu os lembro, enfim, que lhes dei uma postura específica, um modo, também, de chamar alguns elementos. É tempo, agora, de nem mesmo, mais, chamar, mas de deixar trabalhar, inteiramente. O templo foi construído, seu templo está pronto para acolher aquele que vem. Alguns de vocês já o acolheram, de diferentes maneiras, exprimindo de diferentes modos que lhes são próprios, porque seu corpo ainda está aí. Mas, a partir do instante em que ele estiver cada vez mais silencioso, em que os sinais desse mundo e a energia que percorre esse mundo estiver cada vez mais ausente, então, vocês entrarão, inteiramente, sem freios, sem limites e sem apreensões, muitos de vocês, em sua eternidade. Existem diferentes modos de viver isso na sequência de eventos, tanto de sua vida como aquela da Terra. Não procurem além do que se apresenta a vocês, espontaneamente, porque é o único modo de mostrar não, unicamente, sua confiança não, unicamente, seu abandono, mas o fato que vocês deixaram todo lugar para a eternidade. Continuem a fazer o que a vida pede-lhes, quando vocês têm a oportunidade, mas não deem qualquer importância a isso. Façam-no na leveza, façam-no na vida, façam-no no que lhes é pedido.
mas lembre-se de que, qualquer que seja a atividade dessa vida exterior ou a inatividade dela, do mesmo modo, a luz os chamará a esse silêncio, cada vez mais frequentemente. Mesmo se isso lhes pareça abstrato, do ponto de vista da consciência pessoal ainda limitada, colham os frutos disso, observem os efeitos disso em sua vida, porque é a única verdade. Durante este período, vocês têm, também, não o dever, mas a oportunidade, estando cada vez mais nesse silêncio interior, se isso lhes é oferecido, de viver essa expansão sem limite, sem fim que jamais começou, de sua própria consciência. Reencontrar a fonte, reencontrar o filho ardente do sol, reencontrar Maria, reencontrar as estrelas, os anciões, assim como para muitos de vocês, algumas consciências que estiveram encarnadas, é apenas um passo a mais para a sua liberdade. É o meio de mostrar-lhes e de demonstrar-lhes essa eternidade. Vocês são, ao mesmo tempo, a onda de vida, vocês são, ao mesmo tempo, o corpo de existência, vocês são, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o ponto de chegada, para perceberem-se de que não há, em definitivo, nem estrada, nem caminho, mas que, simplesmente, sua consciência estava ocupada com outra coisa que não a eternidade. Isso faz parte do processo de extinção final e terminal do que havia sido chamado sistema de controle do mental humano que se junta, de algum modo, ao princípio das egrégoras. Porque é estando só, no silêncio, que vocês põem fim à solidão, porque é estando interessados não à sua própria pessoa, mas a esses momentos de ausência ou de dissolução, que vocês encontram o fio que vai nutri-los e que vai pôr fim ao conjunto de suas necessidades fisiológicas, para fazê-los descobrir a liberdade, nesses tempos específicos reduzidos desta terra. Todos juntos, quaisquer que sejam os caminhos que vocês acreditaram úteis seguir, traçar, percorrer, quaisquer que sejam os destinos que vocês se fixaram, eles não têm mais qualquer sentido ao olhar da eternidade, e ao seu olhar, aquele de sua eternidade. Estejam atentos, sejam cada vez mais leves, estejam nessa vacuidade na qual nada é esperado, na qual nada é temido, porque tudo está aí. Se tudo está aí, o que pode haver a temer, a esperar ou a percorrer? Todas as soluções estão em vocês, todas as questões podem estar, também, em vocês, mas a única, que não é nenhuma questão nenhuma resposta, é o amor, porque tudo ali está. É isso que vocês são convidados. Percebam que é estando sós que vocês são preenchidos do que vocês são, de todas as nossas presenças e da presença inteira da humanidade em vocês. Esse não é um jogo de palavras, mas é algo que há a viver com mais ou menos clareza, mais ou menos intensidade, mas que faz parte do que a fonte havia nomeado a promessa e o juramento, há alguns anos. Esses tempos já estão atualizados em nossos planos, em nossas dimensões, como vocês dizem, mas, também, sobre a Terra. É um ponto de equilíbrio, um ponto de ruptura, um ponto de transcendência, um ponto de elevação, um ponto de ascensão, no qual tudo é novo, no qual nada do que se refere ao sofrimento, a noção de uma identidade encarnada tem mais sentido, no qual o único sentido é aquele da dança da vida, do silêncio, do amor e da unidade. Em resumo, eu diria: ame e faça o que lhe agrada, e você verá que a única coisa que lhe agrada é o amor, porque nada há de mais agradável, e o amor põe fim a todas as ilusões. É tempo, agora, de manifestá-lo, no silêncio interior. É tempo de estar na alegria, e é, aliás, da intensidade de sua alegria que vocês medirão a abertura para sua eternidade, para a verdade. Aí está o que acontece quando o silêncio revela-se e toma todo o espaço e todos os tempos. Eu sou o Osho, e eu lhes transmito as saudações do conjunto dos Melquisedeques, do conjunto dos arcanjos, do conjunto das estrelas, todos inscritos em vocês, em pontos, portas, em lugares que não soam mais lugares, mas lugares de ressonância. Gratidão por seu acolhimento, gratidão por sua escuta, gratidão por nosso silêncio comum. Mensagem recebida e transmitida por Alta de Altair. Publicada oficialmente por Les Transformations. Mensagem atemporal.